Bem, voltamos com mais um programa do Teu Chefe, graças a Deus que nós estamos aqui. E o objetivo hoje era começar, como eu disse no último programa, a ensinar vocês a fazerem coisas que são utilizáveis no seu dia a dia, que são muito gostosas e que você pode fazer também para amigos. Então hoje, como assim petisco de boteco, eu vou ensinar para vocês como fazer pastel de palmito, aqueles pastelzinhos pequenos que realmente você come em bares, em restaurantes ou então em botecos que você possa ir. Só que falar, é fácil, porque na sua época quem fazia era aquela tia que fazia aquele pastelzinho delicioso, a sua avó, e aí você sentia que tinha uma massa, ela ficava toda folhadinha, você falava, nossa, que delícia e tal. É totalmente diferente esse tipo de pastel com esse que você vai lá no supermercado, compra a massa pronta, não que não seja bom, mas o melhor mesmo é aquele que a tia sua fazia ou a avó sua fazia. E a gente fala que é a receita que vai pinga. Existem muitas receitas de massa de pastel, mas você pode fazer de uma forma bem simples, bem fácil, só que a melhor receita para massa de pastel é a receita que vai pinga. Então eu vou ensinar vocês a fazerem um pastelzinho de palmito e nós vamos começar então anotando os ingredientes agora, né, passo a passo, nós vamos fazer desde o recheio até a massa. O palmito por quê? Porque em Minas, em qualquer boteco, o recheio de palmito ele é mais saboroso, ele pode ser mais apimentado, e aí ele condiz com você tomar uma bebida, uma cerveja, um refrigerante, ele tem um sabor muito bom. Tá? Então essa é a atitude. Você pode fazer de carne, você pode fazer de queijo, você pode fazer de frango com catupiry, não tem problema. Então você tem que ter a massa, que é a melhor massa de pastel. Isso você guarde, anota assim e guarde a melhor massa de pastel. E você pode variar o seu recheio. Eu vou ensinar o que é mais tradicional, o que realmente a gente pede nos botecos. Então anota aí os ingredientes, né, para a gente fazer o pastelzinho de palmito delicioso, comida de boteco. Pastéis de palmito. Para o recheio, 2 colheres de sopa de manteiga, meia xícara de cebola picada, 1 vidro de 300 gramas de palmito em conserva, escorrido e picado, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 xícara de leite, meia xícara de azeitonas pretas picadas, sal e pimenta do reino a gosto. Ingredientes da massa: 5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, meia colher de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de aguardente. Anotou os ingredientes? Então vamos lá. Nós vamos começar a fazer pelo recheio, porque ele tem que ser feito primeiro, porque a hora que for fazer o pastel, o recheio não pode estar quente, senão já começa o processo de amolecer a massa, que você vai fazer toda. Então vamos fazer o recheio, ele vai descansar e depois nós fazemos a massa. Então o que nós temos que fazer? No fogão, nós colocamos a nossa manteiga para derreter. Isso. Que aqui são 2 colheres. Bom, derretida a nossa manteiga, como vocês viram, agora a gente vai pegar a meia cebola ralada, meia cebola picada, vamos fritar nessa manteiga até ela ficar bem douradinha, tá? Então vamos lá.
Bom, quando nós vamos saber que o ponto da cebola está certo? Ela começa a estourar, tac, 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 fazer barulhinho. Esse é o ponto certo. Ela já está ficando crocante, ela não vai queimar, tá? Ela está ficando aqui crocante, né? Vocês observem aqui, tá? Mas ela ainda está douradinha. Esse é o ponto. Ela estrala, tec, tec, tá? Na sequência, eu coloco aqui o palmito. Deixo aqui por alguns minutos refogando isso. Aqui, mais ou menos, esse nosso palmito vai ficar junto com a cebola nesse processo de fritar mais ou menos uns 5 minutos. Tá? É importante que ele fique esse tempo, porque você vai perceber que ele vai liberando o cheiro e aí quando ele aquece ele vai ficando mais quebradinho, então ele vai se quebrando com facilidade. Então não tenha pressa, você tem que fazer o cozimento desse palmito, senão você não vai chegar na consistência certa. O que nós temos que fazer agora? Nós vamos colocar o nosso leite, vai pegar a farinha que nós separamos aqui, aí nós vamos misturar no nosso leite, enquanto eu estou terminando lá o palmito, tá? Você mistura tudo aqui, vamos dissolver isso. E eu vou acrescentar isso agora bem rapidamente, e eu tenho que mexer vigorosamente para que não empelote, tá certo? Senão vai virar uma peloteira. Então nós temos que usar essa farinha. Então aqui vai a nossa farinha. Aos poucos eu vou acrescentando. Isso, ela vai cozinhando. Vai formando um creme espesso. Depois que você mexeu o leite, ele vai ficar numa consistência mais ou menos empelotado, né, de um creme, um pouquinho mais denso. Esse é o ponto. Desliga o fogo, tempere agora com o sal e a pimenta do reino, e aí por último coloque as azeitonas pretas picadas. Mistura tudo, a azeitona não vai cozinhar tanto assim, e aí nós vamos conseguir um recheio de pastel de palmito maravilhoso. Então eu vou colocar sal. Agora já tirei do fogo, colocar uma pitada de sal, isso, a pimentinha do reino, e as azeitonas pretas picadas. Terminei aqui agora de mexer com as azeitonas. Eu vou experimentar para ver se está bom de sal. Tá bom de comer sozinho, você vê? Bom, agora a gente vai tampar, deixa ela descansando, que ela precisa esfriar. Ela vai ficar um pouquinho mais consistente, porque esse creme branco de farinha e leite, ele vai agora esfriar e ele vai virar uma coisa densa.
Aí você pega um pedacinho, né, você vai conseguir pegar isso com mais facilidade, rechear com mais facilidade. A hora que ele voltar a esquentar na fritura, aí ele solta de novo, ele fica molinho, e aí você sente aquele sabor daquele recheio cremoso de palmito. Isso é comida de boteco, tá? Então vamos lá. Agora na sequência, nós vamos fazer a massa. Enquanto lá o nosso palmitinho está descansando, agora nós vamos fazer a massa. Então nós vamos pegar a farinha. Vamos agora fazer a nossa massa de pastel. Então nós temos a nossa farinha, nós vamos fazer eu já lavei a minha mão, tá? Nós vamos fazer aqui a nossa farinha, ela está peneirada, nós vamos fazer um orifício central, e aqui dentro eu vou colocar o sal, o açúcar, a cachaça. Você pode fazer, porque a hora que essa massa ela for aquecida, esse álcool é liberado todo, mas ela vai dar aquela superfície pururucada, né? E aos poucos você vai acrescentando a água agora, vai mexendo isso, e aos poucos vai acrescentando a água e vai fazendo uma massa, tá? Misturando essa cachaça, misturando o sal, misturando o açúcar e a água. Vai acrescentando e vai unindo os ingredientes. Até a massa ficar totalmente densa, não estiver grudando mais na mão, tá? E aí a gente consegue abri-la. Fica um cheirinho de cachaça aqui na massa, fica exalando, muito legal. Vocês vão ver como é que vai ficar bacana. Isso, coloquei a água, agora vamos misturar esses ingredientes. Bom, a hora que ela começar a desgrudar da mão, né, nós vamos transferir para a mesa enfarinhada, e onde nós vamos começar a abrir. Aqui uma coisa importante, que dependendo da farinha que você compra, de uma marca para outra, às vezes vai um pouquinho mais de água e às vezes vai um pouquinho menos. Então você tem que ir acrescentando devagar, até você sentir que tem uma massa, que você vai trabalhar agora para deixar ela bem lisa, bem homogênea, mas ela já está numa consistência boa, tá certo? Se você exagerar na água, você vai ter que pôr farinha e corre o risco de ficar uma massa pesada. Então eu vou jogar aqui na mesa a nossa farinha e vou trabalhar essa massa. Ela precisa ser trabalhada. Você vai incorporando aqui os ingredientes, tá? Ela só vai ficar realmente uma massa lisa quando todos os ingredientes estiverem completamente misturados. Então isso você vai fazer solvendo. Não tem como você misturar se você não sovar, mas não é muito tempo não. Pronto, aqui está a nossa massa, ela já está bem misturada, foi sovada, ela precisa descansar um pouco. Então nós vamos deixar a nossa massa aqui uns 10 minutos descansando. Enquanto isso, nós vamos para o intervalo comercial. O nosso recheio de palmito já está pronto, já está esfriando. A nossa massa eu acabei de fazer. Descansou uns 10, 15 minutos a massa. Aí nós vamos abrir a massa e vamos fazer a confecção do pastel, fritar e comer, tá certo? Então fica aí, vamos ao intervalo comercial. Logo, logo nós voltamos para a montagem dos pastéis e aí a degustação dos mesmos, tá? Voltamos já. Bom, voltamos do intervalo comercial, a nossa massinha de pastel já descansou, o nosso recheio de palmito já está frio, então agora nós vamos fazer é abrir a massa. Eu vou precisar do meu cilindrinho, porque eu quero uma massa bem fininha, então eu vou pegar aqui, vocês vão ver como eu faço. É muito bom você ter um cilindro em casa, eu acho que não tem como você não trabalhar em cozinha, abrindo massa, se você não tiver um cilindro. Então eu vou aqui passar a nossa massa, aí eu vou cada vez mais apertando aqui. Tem que ficar bem fininha, não pode ficar assim tão grande. Então a gente continua aumentando, com numeração e diminuindo a espessura. Isso, vai passando, perfeito, mais uma vez.
Então estamos aqui cilindrando, ela ainda está grossa, vou ter que diminuir um pouco mais a sua espessura, né? Já estamos quase no ponto. Isso, eu vou diminuindo aí a amplitude das pás, isso. Já está começando a ficar mais fina, exatamente o que eu preciso para poder fazer a massa. Não precisa ficar muito transparente não, mas precisa ficar bem fino. Já está quase. Mais uma vez e já está pronto para a gente poder cortar. Repara que é uma massa elástica, né? Então vamos lá. Isso, agora vai. Bom, consegui a massa bem elástica, então nós vamos colocar aqui na mesa, tá? Eu vou ter um cortador, eu tenho já os moldes dos cortadores, mas você pode pegar uma xícara de café, de chá, ela é grande, então nós vamos fazer o corte, isso. Pensa que nós estamos fazendo petisco de boteco, então nós vamos ter que fazer pastel pequenininho, porque você come, bebe cerveja, come. Você pode fazer ele maior, você pode fazer ele quadrado. Nós estamos fazendo dentro da dimensão da comida de boteco. Então eu vou pegar agora aqui o recheio. Tá? Ó, ele virou uma estrutura mais condensado. Lógico que ele vai novamente voltar à consistência líquida na hora que ele for aquecido, né? Aí eu molho o dedo na água, eu passo aqui na beirada onde eu vou fazer a selagem. Isso é muito importante ao redor. Tá? E aí eu fecho nesse sentido, sem fazer muita tensão, isso. E daquela moda antiga, aquela moda tradicional, a gente vem apertando com o garfo as beiradinhas, tá certo? Ó, então estamos aqui apertando o nosso pastel, isso, tá? Imagina ele frito, petisco de boteco, perfeito o tamanho. Eu vou colocando ali, tá? Eu vou abrir mais um disco para vocês verem novamente como é o processo. Fiz o corte, coloco um pouco de recheio. Está aqui o recheio, coloco um pouco de recheio. Isso. Molho a beiradinha com água, com o dedo e água. Tá, estou passando aqui o dedo e água, pelo menos na metade. Faço a dobra, tá certo? Aqui dobro e aí junto as duas partes. Perfeito, junto as duas partes. E agora venho com o garfo, tá? Apertando as beiradas para que não vaze o recheio. Então estamos aqui. Perfeito. Coloco ali. Vamos fazer mais um. E eu já tenho ali uma quantidade pronta, feita, suficiente para que a gente possa fritar e você vê o efeito da pinga na massa e o efeito desse recheio que vai ficar cremoso. Logicamente, se você comprar a massa pronta, você vai conseguir uma facilidade em fazer, mas você não vai ter a melhor receita de massa. Essa é a melhor receita de massa, é aquela que a sua tia-avó, que a sua avó fazia, que você comia quando criança ou adolescente e que você falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. É isso, dá um pouco de trabalho, mas é muito mais saborosa, então vocês têm que aprender. E tem uma receita de massa de pastel que é a massa de pastel, tá? Mas você pode comprar pronta, mas não vai conseguir o mesmo efeito, né? Então eu vou fazer o último aqui, antes que a gente possa fritar, para vocês entenderem como que é o fechamento. Então coloco o recheio, eu molho o dedo, passo ao redor, onde vai ser lacrado, aí eu fecho ela, isso. Tá pronto. Atenção, estou sendo selado. Isso, perfeito. Sempre quando eu termino de fazer, jogo um pouquinho de farinha.
Tá, eu tenho bastante massa, eu vou continuar fazendo isso depois. Eu só quero mostrar para vocês agora o resultado. Essa massa não estraga, você pode abrir novamente várias vezes. Então nós vamos aqui, já tem uma quantidade suficiente. Repara que eu não fiz nem 1/4 da massa, olha a quantidade que deu bastante. Então nós vamos fritar agora esse pastel. Tiro aqui o recheio. Isso. Eu vou fazer um teste, a minha gordura já estava, né, aquecendo enquanto eu ensinava vocês a fazer o fechamento. Ela ainda está fria, mas nós vamos falar com vocês enquanto ela chega lá. Eu vou falar para vocês o seguinte: nós procuramos sempre mostrar para vocês de uma forma fácil como fazer a melhor receita. Então essa é a melhor receita desse petisco. O que você vai colocar dentro? Você vai colocar camarão. Procure sempre buscar essa cremosidade acrescentando o leite diluído em farinha de trigo, porque você faz uma condensação, a hora que ela é aquecida novamente, ela vai ficar líquida, então você consegue uma cremosidade nesse recheio. Então pode fazer camarão, pode fazer carne, você pode fazer atum, você pode fazer calabresa, queijo, sabor pizza, não interessa, mas o tamanho do pastelzinho de boteco é desse tamanho. Se você quiser aumentá-lo, você pode fazer do tamanho que quiser. Então vamos olhar aqui o óleo. Vamos lá? Vamos fritar aqui? Então... Enquanto eu continuo fritando aqui para vocês, anote de novo os ingredientes do nosso petisco de boteco, pastelzinho feito com massa de pinga, recheado com palmito. A hora que a gente voltar dos ingredientes que você vai anotar novamente, ele já vai estar pronto e aí nós vamos fazer a degustação. É uma maravilha, para não falar outra coisa. Então anote os ingredientes e nós já voltamos com ele pronto.
pastéis de palmito. Para o recheio, 2 colheres de sopa de manteiga, meia xícara de cebola picada, 1 vidro de 300 gramas de palmito em conserva, escorrido e picado, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 xícara de leite, meia xícara de azeitonas pretas picadas, sal e pimenta do reino a gosto. Ingredientes da massa: 5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, meia colher de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de aguardente. Bom, anotados os ingredientes, já estamos aqui terminando nossa fritura. Bom, aqui está a nossa porção. Na verdade, não é nem uma porção, eu acho que é 1/4 de uma porção, né? Que você pode servir isso na mesa de dos seus amigos, numa reunião ou com a sua família, conversando numa mesa de lanche. O que você vai notar é que essa massa, ela faz em pururuca, mas ela fica durinha, crocante. Você morde, né? Você faz esse tipo sente esse tipo de crocância dessa massa. É a melhor que existe, não tem outra massa melhor. Às vezes você pode ter uma receita, você pode comprar uma massa pronta, facilita muito a sua vida, você faz o recheio. Mas perder a chance de comer uma coisa dessa não existe. Então eu vou experimentar uma que está mais fria aqui. Está tudo quente. Vamos ver aqui, essa aqui, atenção, né? Tentar dividir ao meio para vocês verem como é que fica, né? Ó, como é que fica o recheio. Tá, ó, tá, o recheio fica mais mole, bem quente, delícia de lamber os dedos. Então aqui tá o recheio bastante recheado, mas ele amolece. Essa papa que você fez, que ela esfriou e ficou mais durinha, a hora que ela é aquecida ela solta. Então aí vai ter o esplendor do sabor. O ideal é você comer isso aqui com cerveja, porque é muito bom mesmo. Nós vamos terminar essa primeira parte do nosso programa. Você aprendeu a fazer um petisco de boteco muito gostoso, pastelzinho com recheio de palmito. Eu acho que você tem que se arriscar, fazer. Se você não tiver um cilindro, providencie um cilindro. É tudo muito mais fácil, mais simples de você abrir na mão. É sempre prejudicial. Por isso que as pessoas abandonam essa ideia de fazer essas coisas em casa. Eu acho que você tem que se arriscar. Você vai conseguir a melhor receita, você vai conseguir o melhor sabor, você vai fazer economia, porque parece que comprando pronto é mais barato. Não, não é. É mais prático. Mas as nossas tias avós, as nossas avós, elas não tinham pronto, então elas tinham que fazer, e por isso que a gente achava maravilhosa a receita delas. Então eu resgatei uma massa de pastel muito antiga, fizemos um recheio moderno, bastante cremoso, e você imagina-se sentado na mesa de um bar ou de um boteco lá em Belo Horizonte, com uma porção desse pastelzinho, uma cervejinha, um chopp bem gelado. Nossa, é tudo de bom. Continue aí, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos com a segunda parte do nosso programa. Uma sobremesa que você pode, ou um doce que você pode fazer muito facilmente na sua casa, tá? Ele chama pão de ló invertido de frutas vermelhas. É sensacional, meio parecido, meio no estilo daquele bolo de banana caramelada. É muito fácil de fazer. Você precisa aprender que o pão de ló
ele é uma massa muito versátil, você tem que começar a usar dentro da sua casa. Então nós voltamos depois do intervalo comercial para fazer essa sobremesa maravilhosa. Enquanto isso, eu vou comer mais um pastelzinho, mais um não, todos. E sobrou bastante massa aqui, vai dar para fazer tudo. Depois eu vou fazer, logicamente, para minha família comer, mas é muito bom. Olha o barulhinho. Voltamos logo com mais uma delícia de Dr. Chef. Voltamos do nosso intervalo comercial e, como nós nos propusemos, vamos fazer um doce para vocês. Ele é parecido com aquela bolo de banana caramelada, que nós vamos fazer a cobertura e o recheio primeiro, depois nós vamos colocar o bolo e aí nós vamos virar. E aí vai ficar ao contrário, vai ficar a cobertura por cima e o bolo por baixo. E é o pão de ló. Como eu disse, o pão de ló ele é um coringa para você poder fazer doce, para você poder fazer massa, que vai algum doce cremoso em cima. Então vamos prestar atenção nisso, que você pode mudar, você pode fazer com outras frutas, com outros ingredientes. O que nós temos que fazer? Você primeiro vai anotar os ingredientes dessa receita de pão de ló invertido de frutas vermelhas e depois eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer isso. É tudo muito simples, tá? Então anota os ingredientes e nós voltamos já com a nossa receita. Pão de ló invertido de frutas vermelhas. 200 gramas de manteiga sem sal, amolecida ou na temperatura ambiente. 200 gramas de açúcar refinado. 5 ovos inteiros, 200 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de frutas vermelhas, 50 gramas de glucose de milho ou mel e 1 colher de sopa de fermento em pó. Bom, anotados os ingredientes, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Colocar a nossa manteiga dentro da batedeira, tá? Ela já está na temperatura ambiente, isso. E vou colocar o açúcar, todo ele, para bater junto com essa manteiga, até ele ficar de uma consistência cremosa. Então isso vai demorar alguns minutos, então vamos lá. A nossa manteiga já está batida com açúcar, já está cremosa. O objetivo agora é acrescentar os 5 ovos, um a um. Então nós vamos acrescentar devagar e vai batendo. Um ovo de cada vez, deixa bater um pouco, vai misturar os ingredientes, colocamos um por um, os 5 ovos. Tá faltando um ainda, mas vamos observar como é que fica.
pronto, eu consegui um creme consistente, né? Um creme consistente. E agora nisso daqui, que é a mistura de manteiga, açúcar e ovo batido, nós vamos acrescentar a farinha de trigo e nós vamos acrescentar o fermento. Pronto, está pronta a nossa massa e aí nós vamos fazer a montagem desse doce. Então eu vou acrescentar aos poucos a farinha de trigo e vou mexendo. E agora que está tudo incorporado a farinha, eu acrescento o fermento em pó. O fermento em pó você não pode bater. Aí você colocou o fermento em pó, tá? Uma colher de sopa, não muito. Agora você só vai misturar delicadamente para que esse fermento entre por toda a massa, sem bater, só misturando. Nossa massa está pronta. Qual é o mistério desse doce? Lembra, no bolo de banana nós fizemos um caramelo com açúcar, queimamos o açúcar, fizemos o caramelo, colocamos o caramelo, colocamos as bananas e por cima nós colocamos a massa. É o mesmo processo. Só que nós não vamos fazer um caramelo. Você vai pegar a glucose ou então o mel e você vai passar ele dentro da assadeira, da forma. Tá? Aqui no caso aqui eu pus a glucose, mas você pode colocar o mel, é a mesma coisa. Na sequência você coloca as frutas vermelhas. Eu tenho aqui framboesa e tenho amoras. Então eu vou colocar as framboesas dispostas primeiro. Agora eu venho com as amoras, faço a mesma coisa, tá? Espalho bem para ficar bem espalhadinho, isso. Muito bom. E por último, eu coloco a nossa massa que nós fizemos, tá? Vou pingando aqui aos poucos. Isso, preste atenção. Isso. Por cima de tudo isso. Espalhamos a nossa massa de uma forma homogênea por toda a assadeira. Isso.
Perfeito. Bom, aqui está a nossa, então nós temos a glucose ou mel, nós temos as frutas vermelhas e por cima esse pão de ló, que é um outro tipo de pão de ló, onde ele vai dar uma consistência até um pouquinho mais endurecida. Isso aqui eu vou levar para o forno, vai demorar mais ou menos uns 40 minutos, 30 minutos, depende do seu forno assando. A hora que o bolo estiver bem dourado, aí nós vamos esperar essa forma assada esfriar um pouco para a gente poder desenformar. E ele vai fazer como fez a nossa banana, você vira e tira, ele fica com essa parte de frutas vermelhas por cima. Então eu vou levar agora o nosso bolo ao forno, você me acompanha e aí nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já acompanhando o processo para assar isso daqui. Então vamos lá. Isso. Essa panela é minha, com certeza, tá? E então vamos ao intervalo comercial. Enquanto isso, o nosso forno está a 180 graus, em torno de uns 30, 40 minutos. Eu já espero que a nossa torta, seria o nosso pão de ló invertido de frutas vermelhas, esteja pronto. Fique aí, vamos ao intervalo comercial, já voltamos e acompanhando passo a passo o processo para assar esse nosso doce maravilhoso. Voltamos do nosso intervalo comercial, o nosso bolo está ainda assando, você vai acompanhar agora as imagens dele através do processo de assar. Ele tem que ficar bem corado, bem macio, e aí daqui a pouco nós voltamos para fazer o pior de tudo, que é desenformar. Você vai copiar novamente os ingredientes e aí nós vamos experimentar essa nossa delícia, que é um pão de ló invertido, tá, com frutas vermelhas. Então acompanhe aí as imagens que você vai ver o processo todo que ele assa e certinho a consistência, a cor que ele tem que ficar. Como vocês viram, então o nosso doce já assou. Eu vou retirar ele aqui. Isso. Ele apresenta uma coloração um pouco mais intensa, é assim mesmo, para que ele fique mais tenso. Para a gente poder conseguir desenformar isso sem nenhum problema, vai ter que dar uma esfriada um pouco nessa assadeira. Então você pode até desenformá-lo frio, mas lembra que tem uma calda e se você esfriar ela vai grudar. Então na verdade a hora que ele estiver morno, você vira e deixa que ele caia sozinho, ele faz o processo de desgrudar. Você não precisa fazer nada. Eu vou só dar uma reforçada, como a nossa forma ela é antiaderente, só para ver se está solto, ó, completamente solto dos lados. Beleza. Então nós vamos aguardar agora alguns minutos. Ó, presta atenção que a ponta da faca já saiu, né, totalmente tingida. Essas frutas vermelhas devem ter se espalhado e vai fazer uma superfície que é uma cobertura muito, mas muito saborosa. Então anote agora de novo os ingredientes. Aí na hora que nós voltarmos nós vamos estar desenformando o nosso pão de ló invertido de frutas vermelhas. Pão de ló invertido de frutas vermelhas. 200 gramas de manteiga sem sal, amolecida ou na temperatura ambiente. 200 gramas de açúcar refinado. 5 ovos inteiros. 200 gramas de farinha de trigo. 400 gramas de frutas vermelhas, 50 gramas de glucose de milho ou mel e 1 colher de sopa de fermento em pó. Esperamos aí uns 10 minutos até o nosso bolo dar uma esfriada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa travessa e vou colocar aqui, tá certo? Vou pegar
mais uma luva e vou virar o nosso bolo e deixar que ele caia sozinho. À medida em que ele for desenformando, ele vai fazer a soltura sozinho, tá? Então se você deixa, não precisa se preocupar muito, tá? Ele vai se soltar já já. Isso. E nós vamos esperar ainda mais um pouco, tá? Olhando assim por baixo, você vai ver se ele já encostou ou não no nosso prato. Isso. Bom, vou desenformar então, tá certo? Eu vou pôr a luva, que ainda está um pouquinho quente. E você vai fazer, a gente vai fazendo isso de uma forma bem tranquila. Então vamos lá, puxando bem devagar. Repara que ele vai saindo por baixo. Isso, prestou atenção. Ó. Nossa, que show! O que ficar aqui na forma, você pode até colocar novamente dentro em cima do bolo. Mas ele não gruda. Aqui só como... Isso. A visão disso é muito bonita. Ainda está quente, tá? O nosso bolo ainda está quente, né? Preste atenção você, que coisa mais bonita, tá? Que doce que deve estar isso aqui, muito saboroso. Ainda está bastante quente, nós vamos esperar mais um pouquinho para que eu possa cortar e aí a gente possa experimentar o nosso pão de ló invertido, porque agora que eu inverti, ficou toda essa parte de decoração bonita na parte de cima do doce, tá certo? Então voltamos aqui só mais um pouquinho até esfriar e aí nós vamos fazer a parte mais difícil. Bom, já deu uma esfriada no nosso bolo, então agora eu vou fazer o corte, tá? Pra gente poder ver como é que tá. Isso. Nossa, que coisa linda. Agora pega um pedaço, tá? Observe. Isso. E agora vem a parte mais complicada, né? Então observe, nós temos o pão de ló extremamente macio, aí nós temos essa cobertura de frutas vermelhas, então aqui é pegar um pedacinho de cada um. Nossa, o cheiro disso é sensacional. Que delícia. Nós estamos comendo ainda um pouquinho quente, então fica muito gostoso. Frio é muito saboroso, então eu acho que você pode esperar esfriar para servir, sim. Ela vai ficar um pouquinho mais denso, um pouquinho mais firme. Que coisa! É uma mistura meio de um pão de ló com uma cobertura meio azedinha, meio doce. Não sei, tem que experimentar para ver, muito bom. Vou ter que comer tudo. Eu vou ter que comer tudo porque está muito bom. Mais uma dica para você, de mais um doce fácil de fazer, é muito simples. Você precisa ter batedeira, você tem que fazer um pão de ló e tem que inverter ele com frutas vermelhas.
Aqui você pode fazer qualquer coisa. Se você quiser fazer um abacaxi, se você quiser fazer com um pêssego, então você pode inventar. Na verdade, a frutas vermelhas é mais um detalhe que nós fizemos já com banana, agora nós estamos fazendo com frutas vermelhas. E existe uma sequência muito grande com maçãs, o que você quiser pensar. Eu quero dizer mais uma vez que nesse final de semana nós estamos enfrentando as eleições da nossa cidade, de Ourinhos. É um passo meio difícil, né? Nós vamos eleger uma pessoa que vai ficar no mínimo 4 anos, né, no mandato, e vai ter que fazer com que essa cidade continue esse crescimento. Agora eu queria saber se você pensou no candidato que você vai eleger, se ele fez propostas, né? Esse negócio de ficar brigando, de ficar discutindo, um fez, outro não fez, isso já significa que esse candidato não deve ter tanto crédito. Mas aquele candidato que te ofereceu propostas, que pensa no futuro da sua cidade, né, na manutenção daquilo que realmente está funcionando, no aprimoramento e criação de novas estruturas e novos funcionamentos na saúde, na educação, aonde for, mas que possa sair desse nível que nós estamos e chegar num nível um pouco melhor, maior, com mais oportunidades, com mais empregos. Não dá para a gente dar um passo para trás e 2 para frente, um passo para trás e 2 para frente. Nós temos que estar sempre um passo na frente, um passo na frente. Então é assim que funciona. Então eu quero que você pense bem o que você fez nas eleições. Se você escolheu o seu candidato certo, fique em cima dele, cobre ele para que ele faça a realização de todas as propostas, tá? E só assim nós poderemos ter uma cidade ainda melhor. A nossa cidade está muito boa, eu tenho muito orgulho dela. Eu tenho aqui praticamente quase que tudo que eu preciso, tá? Mas ela pode se tornar melhor, pode ter uma cara, pode ter um jeito de uma cidade desenvolvida, uma cidade rica, direcionada ao comércio, direcionada à indústria. O nosso município tem que dar incentivo para que essas indústrias venham para cá, né? Só com isso que a gente vai conseguir gerar muito mais empregos. Então pense no que você vai fazer, pense no que você já fez e assuma se você errou. Fique feliz se você acertou, tá? Mas vamos pensar no que é melhor para a nossa cidade. Eu estou fazendo o meu melhor, espero que você tenha feito o seu. Eu já escolhi meu candidato, eu espero que você tenha escolhido o seu. E que você faça dessas eleições uma atitude mais civilizada, uma atitude mais futurista em relação a tudo aquilo que você já fez. Muito obrigado por vocês assistirem. Nós fizemos um petisco de boteco, que é um pastelzinho recheado com palmito. Ele é de uma massa feita com pinga, aquela massa de pinga que fica crocante, que fica saboroso, que as nossas avós fizeram muito bom, muito fácil, você consegue fazer. E por último fizemos um pão de ló, que a gente inverteu e ficou toda essa parte de sabor em cima, de frutas vermelhas em cima dele, que é sensacional. Agradeço você por assistir, as pessoas que continuam me dando força a respeito do nosso programa, gostam demais, fazem as nossas receitas, conseguem chegar exatamente no mesmo resultado que eu chego aqui com vocês, e isso para mim é o fundamental, isso é a certeza de que o nosso trabalho está dando certo. Espero cada vez inovar mais, nós vamos entrar agora com alguns convidados, coisas que a gente estava programando para fazer uma coisa estruturada, então vocês vão gostar muito do nosso pessoal de Ourinhos, que sabe cozinhar, que sabe fazer coisas muito legais, e aí você vai conferir isso. Obrigado a Deus, obrigado a você, e espero estar aqui no próximo programa Dr. Chef. Fiquem com Deus, uma boa eleição.